Página 44. Apresentando Thoth. Quem é Thoth, ou Thoth? O que vocês veem nessa ilustração 1.10, são hieróglifos egípcios. Tudo que se vê na imagem são hieróglifos, não simplesmente as imagens no alto. Hieróglifo significa escrita sagrada. Esses hieróglifos estão desenhados sobre papiro, que se acredita ter sido o primeiro tipo de papel do mundo. A pessoa retratada aqui é um homem de nome Thoth, pronunciado com o longo. Algumas pessoas dizem Thoth, mas ele se pronuncia Thoth. Os hieróglifos mostram sua cabeça como a de uma ibis, ave aquática de bico longo e recurvo. Assim, sempre que vir esse homem de ombros largos e uma estranha cabeça de ave, é um hieróglifo retratando este ser em especial, Thoth. Ele segura canas de papiro porque foi a pessoa que introduziu a escrita no mundo. A introdução da escrita foi um acontecimento profundamente importante, provavelmente o ato mais influente que jamais aconteceu sobre esse planeta. Neste ciclo, ele produziu mais mudanças na nossa evolução e consciência do que qualquer outro ato isolado na nossa história conhecida. Thoth também segura na mão esquerda algo que é conhecido como Ankh, que é o símbolo da vida eterna. A Ankh é um símbolo extremamente importante nesta obra, simplesmente porque foi um dos símbolos principais na época egípcia. Existe um campo de energia eletromagnética em volta de nossos corpos com a forma de uma Ankh. Recordar isso, de acordo com a perspectiva egípcia, é o início do nosso regresso à vida eterna e à verdadeira liberdade. Portanto, a Ankh é uma chave fundamental. Todas essas informações são uma introdução. Vou saltar de uma parte a outra, tratando de assuntos distintos que aparentemente não estão relacionados, mas depois, pouco a pouco, à medida que progredimos, vou reuni-los todos em uma imagem coerente. Na minha segunda viagem ao Egito, fui a todos os lugares em busca dessa avezinha chamada Ibis. Supostamente, elas viviam entre os juncos. Então, procurei entre os juncos com a minha câmera. Continuei a procura de uma durante todo o tempo que permaneci lá. Procurei de um extremo ao outro do Egito, mas nunca encontrei uma única ibis. Precisei esperar até minha volta, quando consegui fazer essa fotografia no zoológico de Albuquerque. Ilustração 1-11. Elas se parecem com cegonhas de pés curtos, com plumas brilhantes cor-de-rosa. Aqui está Thoth escrevendo, ilustração 1-12. Essa é uma cópia feita de uma parede, e a fotografia seguinte, ilustração 1-13, é uma escultura real na parede. Aqui ele aparece ajoelhado, segurando o pincel e escrevendo. Esse é um ato revolucionário que nunca fora praticado neste ciclo. De acordo com a versão convencional da história, esse ato aconteceu no Egito durante a época de Saqqara, mas eu tenho as minhas dúvidas. Pessoalmente, acredito que aconteceu cerca de 500 anos antes. Saqqara foi construída durante a primeira dinastia, aproximadamente 3.300 a.C. Quando falamos sobre as pirâmides serem mais velhas do que Saqqara, compreenderão o motivo pelo qual acredito nisso. Minha história. O começo em Berkeley. Alguns de vocês podem não admitir a possibilidade da comunicação com seres de outros níveis dimensionais, mas foi isso que aconteceu na minha vida. Não é algo que pedi, simplesmente aconteceu. Como acabou ocorrendo, eu tive comunicações quase diárias dos níveis interdimensionais durante vários anos com esse homem chamado Thoth. Agora que compreendo mais, a minha relação pessoal com Thoth realmente começou quando eu frequentava a faculdade em Berkeley.
Estudei física, com opção secundária em matemática. Até quando faltava pouco para receber o diploma, precisava apenas de mais um trimestre para formar-me. Então decidi que não queria o diploma, porque descobrira algo sobre os físicos que me afastou da ideia de dedicar-me a uma ciência que eu acreditava não ser ciência de forma alguma. Atualmente tudo isso está mudando. Esse assunto em si daria um livro, mas a razão disso está relacionada à mesma coisa que eu disse sobre os arqueólogos. Os físicos, assim como os arqueólogos, dão as costas para a verdade se ela representar uma mudança muito radical e veloz. Talvez, na verdade, isso faça parte da natureza humana. Então passei para o outro lado do meu cérebro e me formei em belas artes. Os meus professores acharam que eu estava maluco. Quer desistir de um diploma em física? Indagavam. Mas eu não precisava dele, não o queria. Então, para me formar, precisei passar por mais 2 anos estudando belas artes e história da arte. Hoje a mudança de curso faz sentido, porque quando estudamos os textos antigos, descobrimos que os antigos consideravam arte, ciência e religião como coisas entrelaçadas e interligadas. Então, o curso em que resolvi entrar era adequado para o que estou fazendo agora, abandonando tudo pelo Canadá. Antes, uma breve pausa para um comentário. Realmente, os físicos atuais, a nossa física atual, ela tem muita coisa que não reflete a física verdadeira, a física real. Ela vai mudar muito ainda, conforme os nossos sistemas de ensino e outros sistemas no geral, é um assunto que vai muito a fundo, como diz aqui, daria um livro. Tem certas coisas que não podem ser ditas no YouTube, senão o vídeo e o canal pode tomar uma punição que, dependendo, pode ser até bem severa, resultando até na suspensão do canal por algum tempo ou permanentemente. Então, apenas quem estiver lendo, mantenha a mente aberta e para a possibilidade de desaprender muito do que foi aprendido. A matemática em si não muda, mas a física, como a gente conhece, é relacionada a muitas coisas, ela vai ter alguma modificação nos próximos anos, nas próximas décadas, para refletir a, a verdade. Inclusive a física quântica, que não é um bicho de 7 cabeças. A física quântica é a física verdadeira. Só que a física quântica que é ensinada pra gente, ela não é a física verdadeira. Ela é uma coisa que foi complicada de forma proposital para fazer parecer que era uma coisa impossível de ser aprendida. Enfim, é um assunto bem profundo. E os colchões quânticos não tem nada a ver com isso. Foram apenas pessoas usando esses termos aí de uma maneira que não tem nada a ver com o assunto para tentar ganhar mais dinheiro. Não caia nessa besteira. Então, continuando a leitura, a partir do título Abandonando Tudo pelo Canadá, recebi o meu diploma em 1970, depois de enfrentar a guerra do Vietnã e ver o que estava acontecendo em meu país na época. Acabei declarando: não aguento mais isso, para mim chega. Não sei por quanto tempo vou viver ou o que vai acontecer, mas simplesmente quero ser feliz e fazer o que sempre quis fazer. Decidi desistir de tudo e ir morar nas montanhas, como sempre quis. Assim, saí dos Estados Unidos e fui para o Canadá, sem saber que haveria milhares de contestadores da Guerra do Vietnã imitando o meu gesto 1 ano depois. Casei-me com uma mulher chamada Renée e nós dois fomos para o meio do nada e encontramos uma casinha em Kootenay Lake.
Estávamos a uma grande distância de tudo. Era preciso caminhar uns 7 quilômetros da estrada mais próxima para chegar à minha casa. Portanto, estávamos realmente isolados. Comecei a viver minha vida exatamente como sempre quis. Sempre quis ver se conseguiria viver sem nada. Então precisaria experimentar. Senti-me um tanto receoso a princípio, mas depois que o tempo passa, as coisas vão ficando mais fáceis. E em pouco tempo me tornei um adepto da vida natural. Vivi uma vida plena e maravilhosa, praticamente sem nenhum dinheiro. Depois de um certo tempo, percebi: ei, isso é muito mais fácil do que ter um emprego na cidade. Precisava dar duro por apenas umas 3 horas por dia. Depois tinha o resto do dia de folga. Era ótimo. Podia ouvir música, correr, me divertir, e foi exatamente isso que eu fiz. Me diverti. Ouvia música durante umas 10 horas por dia, com uma porção de amigos que vinham de quilômetros ao redor. A nossa casa era bastante apreciada por todos. Sabíamos nos divertir e fazíamos isso, o que é muito importante para a minha compreensão atual. Descobri algo sobre mim mesmo. A partir dessa experiência, o regresso à minha criança interior, que é como classifico aqueles dias, foi foi que a minha criança interior foi libertada. E nessa libertação aconteceu uma coisa comigo que foi o catalisador que me trouxe à vida que tenho hoje em dia. Os dois anjos e onde me levaram. Estando em Vancouver, no Canadá, decidimos que queríamos aprender sobre meditação. Então começamos a estudar com um professor hindu que morava na região. A minha esposa e eu levávamos muito a sério a vontade de compreender do que se tratava a meditação. Tínhamos confeccionado túnicas de seda branca com capuz para demonstrar respeito. Então, um dia, depois de praticar a meditação por cerca de 4 ou 5 meses, 2 anjos altos de mais de 3 metros de altura apareceram na nossa sala. Eles estavam bem ali. Um era verde e o outro púrpura. Podíamos ver através de seu corpo transparente, mas eles definitivamente estavam ali. Não esperávamos que isso acontecesse, nem havíamos pedido aquilo. Apenas seguíamos as instruções que o nosso professor hindu nos dera. Também não acredito que ele tenha entendido. Também não acredito que ele tenha entendido, uma vez que não parava de fazer inúmeras perguntas. Daquele momento em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Não chegava nem perto do que havia sido. As primeiras palavras que os anjos disseram foram: "Nós somos vocês." Não fiz a menor ideia do que estavam querendo dizer e respondi: "Vocês são eu?" Então, pacientemente, eles começaram a ensinar-me diversas coisas sobre mim mesmo e o mundo, e sobre a natureza da consciência. Finalmente, o meu coração se abriu inteiramente para eles. Eu sentia por eles um amor imenso, o que mudou totalmente a minha vida. Ao longo de um período de muitos anos, eles me levaram a cerca de 70 professores diferentes. Eles realmente me davam, durante a meditação, o endereço e o número de telefone do professor que eu deveria procurar. Eles me diziam ou para telefonar primeiro ou simplesmente aparecer na casa deles. Então eu obedecia, e era sempre a pessoa certa. Então eu era instruído para permanecer com aquela pessoa por um determinado período. Às vezes, bem no meio de um ensinamento, os anjos diziam: "Tudo bem, você já aprendeu, vá embora." Lembro-me de quando eles me enviaram ao Ramdas.
Eu fiquei rondando a casa dele por cerca de 3 dias, imaginando o que estaria fazendo ali. Então um dia fui dar-lhe um tapinha no ombro para dizer alguma coisa, e recebi uma descarga que praticamente me atirou ao chão. Os anjos disseram: "Pronto, você pode ir agora." Eu respondi: "Tudo bem." Ram Dass e eu nos tornamos amigos, mas o que quer que eu deveria aprender com ele não passou daquele único segundo. Os ensinamentos de Neem Karoli Baba, professor de Ram Dass, são muito importantes para mim. Ele acreditava que a melhor forma de ver Deus é em todas as formas. Também tive acesso à obra de Yogananda e o admirei. Posteriormente, conversaremos sobre Sri Yukteswar e a obra dele. Tive contato com praticamente todas as religiões mais importantes. Resisti a envolver-me com os Sikhs, porque não acredito que seja necessário a preparação militar, mas estudei e pratiquei quase todas as demais. Islamismo, judaísmo, cristianismo, taoísmo, sufismo, hinduísmo, budismo tibetano. Estudei profundamente o taoísmo e o sufismo. Passei 11 anos com o sufismo. Entretanto, depois de todo esse estudo, os professores mais importantes para mim foram os índios americanos. Foram os índios que abriram o caminho para que acontecesse todo o meu crescimento espiritual. Eles foram uma influência muito fecunda na minha vida. Mas essa é uma outra história, algumas das quais contarei no momento certo. Todas as religiões do mundo falam da mesma realidade. Elas usam palavras diferentes, conceitos e ideias diferentes, mas na verdade existe apenas uma realidade, e existe apenas um espírito que atravessa todas as formas de vida. Pode haver técnicas diferentes para chegar a diferentes estados de consciência, mas existe apenas o que é real. E quando chegar lá, você saberá. Não importa como queira chamá-lo, você pode dar-lhe nomes diferentes. É tudo a mesma coisa. Alquimia e a primeira aparição de Thoth. A certa altura, os anjos que me levaram até um canadense que era alquimista e que, entre outras coisas, estava realmente convertendo mercúrio em ouro, embora também possa ser feita a partir do chumbo, mas é mais difícil. Estudei alquimia durante 2 anos com ele e observei esse processo com os meus próprios olhos. Ele tinha uma esfera de vidro de quase meio metro de diâmetro, cheia com um líquido, no qual boiavam algumas bolhas de mercúrio. Essas bolhas passavam por uma série de mudanças de cores fluorescentes, subiam para o topo e se transformavam em bolinhas de ouro sólido. Depois mergulhavam para o fundo, e então ele recolhia essas bolinhas de ouro para usar no seu trabalho espiritual. Ele possuía uma casinha de aparência bastante comum em Burnaby, na Colômbia Britânica, em uma rua também sem nenhum aspecto excepcional. Ao passar de carro pela rua, a casa dele não se distinguia de nenhuma das outras. Mas embaixo da casa escondia-se o laboratório. Ele gastara milhões de dólares do seu ouro para cavar embaixo da casa e construir um imenso complexo
cheio de equipamentos eletrônicos de todos os tipos para dar continuidade à sua obra. Ele não tinha a menor preocupação com dinheiro, e é claro que o propósito da alquimia não é produzir ouro ou dinheiro, mas entender o processo de como o mercúrio ou o chumbo se transformam em ouro. É o processo que é interessante, porque o processo de passar do mercúrio para o ouro é idêntico ao processo pelo qual passa um ser humano ao seguir do seu nível de consciência para a consciência crística. Existe uma correlação exata. Na verdade, para estudar tudo sobre a alquimia, seria preciso estudar todas as reações químicas existentes, porque cada reação tem um aspecto experimental, correspondente a alguma coisa na vida. É a velha expressão, assim em cima como embaixo. A propósito, Thoth é o homem que originalmente pronunciou essas palavras, quando era conhecido como Hermes, na Grécia. Leitura do trecho acima à direita, entre os textos. Atualização. À luz das novas descobertas em torno do ouro em pó branco, monoatômico, descoberto por David Hudson, pode ser que haja uma correspondência material com o ouro, assim como com uma entidade espiritual. Comentário pessoal relacionado a isso, ao ouro monatômico. Quando Moisés desceu, na Bíblia diz, Moisés desceu da montanha e viu o povo lá adorando aquele bezerro de ouro que eles fizeram lá. Essa parte não conta na Bíblia, mas Moisés pegou esse bezerro de ouro e transformou ele em ouro monatômico. Fez uma reação e transformou ele em ouro monatômico e deu para as pessoas ali consumirem. O ouro monatômico, ele é consumível, ele faz muito bem para nós. Assim como a prata coloidal, ouro coloidal. Naquela época, ele deu para as pessoas consumirem. Isso não está na Bíblia, e eu não lembro exatamente onde eu li algo relacionado a isso, mas eu acredito que a atitude dele tenha sido relacionada à purificação e à elevação espiritual que esse produto causa nas pessoas que o consomem. Porque se as pessoas estavam adorando a um bezerro de ouro, provavelmente enquanto Moisés estava no monte, elas devem ter sido influenciadas a adorar uma outra entidade que não era Deus, né? Deus não é um bezerro. E apesar de vários deuses diferentes que já foram adorados na nossa história, nenhum deles é realmente Deus. Deus não tem forma, Deus é a energia que permeia a todos nós. Adorar qualquer figura não é adorar a Deus. Inclusive, isso pode parecer estranho falar, mas mesmo adorar a Jesus não é adorar a Deus. Adorar ao que Jesus representa e agir como ele adorava a Deus. Então, agir como Jesus, adorando a Deus, a energia, a toda essa energia que nos permeia, ser grato a ela, amar ela, e assim amar a tudo o que ela cria e permeia na nossa realidade, na realidade de cada um, isso pode ser sim considerado então amar a Deus. Jesus queria que as pessoas fossem como ele e não que adorassem a ele. Ele não queria ser um símbolo e criar seguidores. Ele veio para empoderar as pessoas, ensinar as pessoas e empoderá-las e torná-las líderes de si mesmas. Assim como cada um de nós deve ser e se tornar líder de si mesmo e não colocar o seu poder na mão de ninguém, de outra pessoa, não colocar o seu poder,
o poder da sua existência na mão de outra pessoa. Seja na mão de um professor, de um chefe, de um cônjuge, enfim, respeitar aos outros, sim, mas não colocar o seu poder na mão do outro. Isso não quer dizer se rebelar contra qualquer coisa, contra o outro, contra as coisas. É interessante refletir sobre isso e agir de maneira assertiva quanto a isso. E todos nós já estamos bem usando esse termo que define bem, de saco cheio, de ser mandados, tratados como poucos, né? Mas a experiência na Terra, ela traz isso, ela traz essa experiência para a gente poder eventualmente se cansar e poder ir atrás de algo mais, que é a gente reencontrar o nosso verdadeiro poder, reencontrar quem nós realmente somos. E quando a gente estiver pronto, a ajuda vai vir para ajudar a gente a reencontrar tudo isso. Eu digo, a gente pode entender isso pela história que está sendo lida nesse livro, narrada nesse livro por Drunvalo, e também eu posso dizer que a minha experiência foi muito semelhante, foi por outro caminho, mas foi muito semelhante ao que o Drunvalo relata aqui. Em vez dos anjos virem para ele, virem para mim trazer as coisas fisicamente ou pela intuição, tudo mais, foi através do computador, na verdade, que veio na época que iniciou a minha jornada, vinha tudo através do computador, seja por e-mail, seja às vezes por uma intuição e de procurar alguma coisa para entender alguma coisa. A minha experiência pessoal, só mais um comentário, eu já continuo lendo. A minha experiência pessoal foi vir de alguém totalmente ligado à tecnologia, alguém lógico, que se dizia ateu, e fazer esse caminho de volta foi difícil. Eu tive que desaprender muita coisa, muita coisa. E muita coisa que eu aprendi, que me diziam que era verdade e tudo mais, e principalmente entender que o nosso sistema de ensino, ele não é... Principalmente o que ele ensina não é a verdade. Tem pouquíssimo ali dentro do que é realmente a verdade. Pouquíssimo. A nossa história em si, ela é 95% descartável. Descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral, não tem nada a ver com isso. O Brasil já era habitado há muito tempo. Atlântida, né? Egito. Na minha viagem por Egito, eu vi lá como, fazem 2, 3 anos, eu vi como muitas das coisas lá foram, parece que apagadas propositalmente, provavelmente coisas que trariam informações relevantes sobre tudo isso que a gente está estudando aqui. Lá eu vi que partes da parede da pedra estavam simplesmente como se tivessem sido quebradas, arranhadas, rasuradas, sabe? De propósito. Bom, perdão por ter me estendido nesse tópico pessoal. Eu vou continuar a leitura. Então, do final, o último parágrafo da página, deixa eu dar um zoom aqui para olhar melhor, da página 49. Deixa eu ajeitar de volta aqui a visualização. Então, a certa altura eu estava sentado em frente a esse mestre alquimista e faríamos um determinado tipo de meditação de olhos abertos, em que prendíamos a respiração e respirávamos de determinada maneira. Ele estava sentado a mais ou menos 1 metro de mim e vinha fazendo essa meditação por talvez 1 hora ou 2. Um bom período de tempo. E então alguma coisa aconteceu, alguma coisa que eu nunca tinha visto antes, jamais. Ele meio que ficou nebuloso.
E então desapareceu bem diante dos meus olhos. Ele simplesmente sumiu. Eu nunca vou me esquecer disso. Fiquei ali sentado por um instante, sem saber o que fazer. Então, hesitante, estendi a mão e procurei apalpá-lo no lugar onde se encontrara antes. Não havia ninguém ali. Pensei, uau, estava completamente atordoado. Aquilo me deu um branco. Como diríamos nas décadas de 1960 e 1970. Aquilo me deu um branco. Ele fala como se aquilo ali tivesse deixado ele estupefato, deixado ele sem entender. Hoje em dia me deu um branco, tem parece que uma outra conotação. Continuando. Sem dúvida, aquilo me deu um branco, sem dúvida nenhuma. Não sabia o que fazer. Portanto, simplesmente continuei ali sentado. Então, pouco depois, uma pessoa diferente apareceu na minha frente. Alguém completa e absolutamente diferente. Não passava nem mesmo perto dele. O meu mestre alquimista tinha uns 35 anos. E aquele sujeito devia ter uns 60 ou 70 e era bem mais baixo. 1,70 m, mais ou menos. Era um sujeito franzino e parecia egípcio. Tinha a pele escura e o cabelo era meio comprido, puxado para trás. Trazia o rosto bem barbeado, a não ser por uma barbicha espessa que lhe crescia no queixo, com uns 15 centímetros de comprimento e atada em 5 pontos. Estava vestido com uma vestimenta de algodão pardo simples, com mangas e calças compridas, e permanecia sentado de pernas cruzadas, me encarando. Depois que passou o choque inicial, fiquei olhando nos olhos dessa pessoa. Neles vi algo que nunca vira antes, a não ser nos olhos dos bebês. Quando olha nos olhos de um bebê, você sabe como são calmos, pois não acontece nada. Não há julgamentos, nada. Você simplesmente mergulha naqueles olhos e eles mergulham nos seus. Bem, era assim ao olhar para aquele homem. Só via aqueles grandes olhos de bebê naquele corpo velho. Não havia nada acontecendo com ele. Tive uma ligação instantânea com aquela pessoa. Não havia barreiras. Ele tocou meu coração como ninguém o fizera antes. Ele me fez uma pergunta. Disse que estava faltando 3 átomos no universo e queria saber se eu sabia onde eles estavam. Não fiz a menor ideia do que ele queria dizer. Então respondi, bem, não. Então ele me proporcionou uma experiência que não vou descrever, que me mandou de volta para a época do início da criação e trouxe-me de volta outra vez para o presente. Foi uma experiência fora do corpo muito interessante. Quando regressei, compreendi o que ele queria dizer com os 3 átomos ausentes. Pelo menos pensei que compreendia. Então comentei: bem, acho que o que você quis dizer é o seguinte. E continuei dizendo a ele o que pensava que fosse. Quando terminei, ele simplesmente sorriu, inclinou-se para mim e desapareceu. Pouco depois, o meu mestre alquimista reapareceu. O meu mestre não sabia da mudança que acontecera. Tudo o que acontecera parecia ser apenas uma vivência minha. Saí dali totalmente preocupado com a experiência. Na época, os anjos me faziam trabalhar com 4 outros professores. Então eu ia de um para outro, e depois para o outro, e a minha vida era realmente muito ocupada. Mas não conseguia pensar em mais nada, a não ser naquele homenzinho que aparecera para mim. Não lhe perguntei quem ele era, e ele não reapareceu. O tempo passou e finalmente a experiência foi caindo no esquecimento. Mas eu sempre me perguntava, quem era aquele sujeito? Por que ele me fizera pensar
naqueles 3 átomos e o que tudo aquilo significava. Sentia vontade de vê-lo outra vez, porque ele era a pessoa mais pura que já vira na vida em toda a minha vida. 12 anos depois, descobri quem ele era. Era Tote. Em 1º de novembro de 1984, ele reapareceu na minha vida e me ensinou muita coisa, mas, novamente, essa história também fica para depois. Tote, o Atlante. Esse homem, Tote, do Egito, está presente praticamente no começo da Atlântida. Ele descobriu 52 mil anos atrás como permanecer consciente num corpo continuamente sem morrer. E assim permaneceu no seu corpo original desde aquela ocasião e até 1991, quando adotou um novo modo de ser muito além da nossa compreensão. Ele viveu por quase todo o período da Atlântida, e até mesmo tornou-se rei dos Atlantes por um período de 16 mil anos. Durante esses anos, ele se chamava Shiketet Arlich Vomalites. Seu nome era, na verdade, Arlich Vomalites, e Shiketet era um título que significava o buscador da sabedoria, porque ele realmente queria ser o que a sabedoria era. Depois que a Atlântida afundou, vamos comentar sobre esse assunto em maiores detalhes mais adiante, Arlich Vomalites e outros seres adiantados precisaram esperar por cerca de 6 mil anos antes de poder começar a reestabelecer a civilização. Quando o Egito começou a nascer, ele tomou a iniciativa e passou a chamar-se Tote, mantendo o nome durante todo o período do Egito. Quando o Egito chegou ao fim, foi Tote quem deu início à seguinte cultura mais importante, que foi a Grécia. Os nossos livros de história afirmam que Pitágoras era o pai da Grécia e que foi por meio da escola pitagórica que a Grécia se desenvolveu. E foi a partir da Grécia que surgiu nossa civilização atual. Pitágoras afirma nos seus escritos, que Tote levou-o pela mão, conduziu-o para baixo da grande pirâmide e ensinou-lhe a geometria e a natureza da realidade. Depois que a Grécia nasceu a partir de Pitágoras, Tote entrou naquela cultura com o mesmo corpo que tinha durante a época de Atlântida e passou a chamar-se de Hermes. Assim está escrito: Arlich Vomalites, Tote e Hermes são a mesma pessoa. A história é verdadeira? Leiam a Tábua de Esmeralda, escrito 2000 anos atrás por Hermes. Desde aquela época, ele teve muitos outros nomes, mas eu ainda o chamo Tote. Ele retornou à minha vida em 1984 e trabalhou comigo simplesmente durante todos os dias até 1991. Ele vinha e passava talvez 4 a 8 horas por dia ensinando-me sobre muitas coisas. É daí que vem esse grande conjunto de informações que estou apresentando a vocês, embora esteja relacionado também com outras informações e tenha sido incrementado por muitos outros mestres. A história do mundo, em especial, foi contribuição dele. Veja, enquanto esteve no Egito, onde era chamado o escriba, ele tomava nota de tudo o que acontecia. Ele era a pessoa perfeita para isso, certo? Estava constantemente atento, pois, como escriba, simplesmente sentava-se e observava a vida passar. Era uma boa testemunha imparcial, uma vez que essa era uma grande parte importante da sua compreensão da sabedoria.
Eu vou ler novamente essa frase. Era uma boa testemunha imparcial, uma vez que essa era uma parte importante da sua compreensão da sabedoria. Raramente falava ou agia, a não ser quando sabia que era em sentido divino. Finalmente Tote descobriu como deixar a Terra. Iria a outro planeta onde houvesse vida e simplesmente se sentaria lá e observaria. Nunca interferiria, nunca diria uma só palavra. Permaneceria em silêncio absoluto e simplesmente observaria. Só para ver como eles viviam a vida, para obter sabedoria, para compreender. Por talvez uma centena de anos em cada planeta. Então iria para outro lugar e observaria. No total, Tote esteve fora da Terra por cerca de 2000 anos, para estudar outras formas de vida. Mas ele se considera uma pessoa da Terra. É claro que todos viemos de algum outro lugar em um determinado ponto do jogo da vida, porque a Terra não é assim tão velha. Ela tem apenas 5 bilhões de anos de idade, e o espírito é eterno. Sempre foi e sempre será. Vocês sempre foram e sempre serão. O espírito não morre, e qualquer outra interpretação é simplesmente uma ilusão. Mas Tote se considera daqui porque foi aqui que ele deu o primeiro passo que o levou à imortalidade. Esta é a esposa de Tote, Chesate. Ela é uma pessoa das mais extraordinárias. Em alguns sentidos, pelo menos ela é tão extraordinária quanto Tote, se não mais. Ela foi a primeira pessoa a trazer-me conscientemente para a Terra, o que aconteceu aproximadamente em 1500 a.C. Eu não estava fisicamente aqui, mas tinha feito uma ligação consciente entre as dimensões. Ela se comunicou comigo por... Perdão, perdi a página. Perdão, eu acabei apertando aqui, ele rolou 100 páginas para baixo. Peço um minuto de compreensão até eu encontrar onde eu estava. 51. Passei um pouco. Aqui. Ela, esposa de Tote, é uma pessoa das mais extraordinárias. Em alguns sentidos, pelo menos ela é tão extraordinária quanto Tote, se não mais. Ela foi a primeira pessoa a trazer-me conscientemente para a Terra, o que aconteceu aproximadamente 1500 a.C. Eu não estava fisicamente aqui, mas tinha feito uma ligação consciente entre as dimensões. Ela se comunicou comigo por causa de problemas que os egípcios estavam tendo no país que, do ponto de vista dela, acabariam por afetar o mundo inteiro e com consequências para a humanidade. Trabalhamos muito, muito próximos um do outro. Ainda tenho um amor profundo por ela e uma ligação muito intensa, embora ela não esteja mais aqui. Nem Tote. Em 1991, juntos eles deixaram toda esta oitava de universos e passaram para um tipo completamente diferente de experiência de vida. As suas ações são importantes para nós, conforme vocês verão. Em 1984, Tote voltou à minha vida. 12 anos depois da minha primeira experiência com ele, enquanto meditava com o meu mestre de alquimia. A primeira coisa que ele fez foi levar-me para uma iniciação no Egito, que me fez viajar por todo o Egito, realizar cerimônias e receber iniciações em determinados templos. Pediu-me para entrar em um determinado espaço embaixo da Grande Pirâmide, repetir frases longas no idioma original Atlante,
e ingressar em um estado de consciência em que meu corpo tornou-se apenas luz. Contarei essa história quando chegar o momento, prometo. Tote, Geometrias e a Flor da Vida. Depois de uns 3 ou 4 meses do meu regresso do Egito, Tote apareceu e me disse: quero ver as geometrias que os anjos lhe deram. Os anjos haviam me dado informações básicas ou geometrias sobre como a realidade está relacionada ao espírito, e os anjos tinham me ensinado a meditação que vou lhes apresentar. Essa meditação foi uma das primeiras coisas que Tote quis de mim. Essa era a troca. Eu recebia todas as lembranças dele e ele recebia a meditação. Ele queria a meditação porque era muito mais fácil do que o método que estava usando. O seu modo de permanecer vivo por 52.000 anos era muito extenuante. Era como suspender-se por um fio. Era necessário passar 2 horas todos os dias em meditação ou morreria. Ele precisava passar 1 hora com a cabeça para o norte e os pés para o sul, em uma meditação muito específica. Então precisava passar outra hora na posição inversa, fazendo uma meditação diferente. Então, a cada 50 anos, para manter o corpo regenerado, ele precisava entrar no que é chamado os salões de Amenti e sentar-se por 10 anos, mais ou menos, diante da flor da vida. Essa é uma chama de consciência pura que reside profundamente no ventre da terra e da qual o nível de consciência da humanidade é completamente dependente para sua própria existência. Mais adiante falarei mais sobre o assunto. Tote estava muito interessado nessa nova meditação, porque o que lhe tomava 2 horas para ser feito toma apenas 6 respirações com a meditação Merkaba. É rápido, eficiente e muito mais exato. E o seu potencial é muito maior, uma vez que leva a uma modalidade de consciência permanente. Assim, Tote começou a transmitir-me quantidades enormes do que sabia. Quando ele aparecia no meu quarto, não falava com as palavras como fazemos aqui. Ele falava usando uma combinação de telepatia com imagens holográficas. Os pensamentos dele para mim eram holográficos. Imagino que vocês diriam. Eram holográficos, imagino que vocês diriam. Mas havia muito mais em jogo do que isso. Se ele queria descrever algo para mim, eu sentia o sabor, a textura, o aroma, os sonhos e as imagens dos pensamentos dele. Ele disse que queria ver o que os anjos me ensinaram, em termos de geometria. Assim, eu passei para ele telepaticamente, através de uma pequena bola de luz, de terceiro olho para terceiro olho. Então ele observou a coisa toda. E uns 5 segundos depois disse que estavam faltando para mim muitos níveis de informações interconectadas. Assim, por muitas horas a cada dia, eu me sentava, fazendo desenhos e entendendo o que seria tudo aquilo que atualmente chamamos de geometria sagrada. Na época, eu não tinha palavras para descrever esse modo de ver. Não sabia o que era, e no início não fazia ideia do que realmente significava. E não conhecia ninguém que soubesse a respeito, a não ser no passado. Pensava que eu fosse a única pessoa no mundo, mas quanto mais ia me envolvendo, mais fui percebendo que isso existe desde sempre e está em toda parte, em toda a história da Terra,
e em todo o universo. Ele me ensinou nesse sentido por um longo período. Finalmente, chegamos a um desenho simples, ilustração 1-15, da Flor da Vida, que ele disse que continha todo o conhecimento, tanto masculino quanto feminino, sem exceções. Sei que essa é uma afirmação alarmante para fazer assim tão cedo nesse texto, mas esse desenho, de acordo com Toth, contém nas suas proporções cada aspecto particular da vida que existe. Ele contém todas as fórmulas matemáticas, todas as leis da física, todas as harmonias musicais, todas as formas de vida biológicas até chegar ao seu próprio corpo. Ele contém cada átomo, cada nível dimensional, absolutamente tudo o que existe nos universos em forma de onda. Explicarei dentro de instantes sobre os universos em forma de onda. Depois que ele me ensinou, entendi a afirmação acima, mas simplesmente apresentar assim essa afirmação exatamente agora parece inacreditável. Se Deus quiser, vou provar o que estou dizendo. Obviamente não posso provar que esse desenho contém cada um dos aspectos da criação, porque existem coisas demais para fazer isso em um livro. Mas posso mostrar a vocês provas suficientes de modo que vocês serão capazes de ver que podem aplicar essa forma para tudo. Toth então me disse que eu encontraria essa imagem da flor da vida no Egito. Houve 2 ocasiões em que eu duvidei dele em todos os anos que trabalhei com ele, e essa foi uma delas. A minha pequena mente insistia, não é possível, porque na época eu tinha lido quase todos os livros que havia sobre o Egito e nunca vira essa forma em lugar nenhum. Mentalmente repassei tudo o que lembrava de ter visto. Não, pensei, aquele símbolo não se encontra em lugar nenhum no Egito. Mas ele disse que eu encontraria, e então partiu. Eu nem sabia por onde começar a procurar. Cerca de 2 semanas depois, encontrei minha amiga Katrina Rafael, que escreveu, creio, 3 livros sobre cristais. Ela acabara de voltar do Egito e encontrava-se em um supermercado em Taos, Novo México. Quando eu entrei, ela estava junto ao balcão de revelação de fotografias e acabara de receber as fotos da sua última viagem ao Egito. Tinha uma pilha de uns 25 centímetros de fotografias sobre o balcão e começava a separar 36 fotos de cada vez e empilhá-las. Começamos a conversar e a certa altura ela me disse: a propósito, o meu anjo da guarda me disse que eu deveria lhe dar uma fotografia quando o encontrasse. Respondi: sei. E qual seria? Ela disse: não sei. Ela pegou a pilha de fotos e escondeu-a atrás das costas, puxando de lá uma foto ao acaso e estendeu-a para mim, dizendo: esta é a que eu deveria lhe dar. No entanto, Katrina não fazia ideia do trabalho que eu vinha fazendo, apesar de sermos amigos havia uns 2 anos, porque eu não conversava com muitas pessoas na época sobre o meu trabalho. E sem dúvida nenhuma não tinha contado nada a ela. A fotografia que ela escolheu foi esta, a flor da vida, numa parede do Egito. Essa parede, em especial, é provavelmente uma das mais antigas do Egito, de um templo de quase 6.000 anos de idade, um dos templos mais antigos do planeta. Quando vi a flor da vida na fotografia, não consegui dizer outra coisa a não ser exclamar: Uau! Katrina quis logo saber o que é essa coisa, afinal. Tudo o que pude dizer foi: você não vai entender, mas uau! Deixa eu ver aqui. Acho que por esse momento já seria o suficiente. Deixa eu conferir aqui quanto tempo foi.
54 minutos, caramba! Gratidão pela paciência e gratidão por ficarem até esse momento escutando. E gratidão por estar podendo trazer esse material para vocês. E eu fico feliz que ele esteja ajudando, que seja uma pessoa, mas eu fico feliz que ele já esteja sendo de bom auxílio. Gratidão, universo, por poder estar fazendo a leitura desse material e com mais uma ou milhares de outras almas ouvindo e recebendo esse conhecimento. Então, gratidão e até a próxima.